Olá, bem-vindo ao quarto vídeo da nossa série de montar o serviço de Gateway e Firewall com Ubuntu Server Linux 18.04 LTS. Nesse vídeo, nós vamos ver como habilitar o roteamento entre as interfaces de rede. Então, pegando aqui nossa topologia, nós temos o Desktop Linux, que nós vamos usar o Ubuntu. Opcionalmente, depois a gente vai tentar instalar um Desktop Windows, uma máquina virtual Windows. Se a memória aqui couber, a gente faz um teste no final. E essa rede local vai estar sendo simulada com a rede interna do VirtualBox, chamada Intnet. Okay? Então, no vídeo anterior, nós configuramos as duas interfaces do servidor Linux. Okay? Então, a interface WAN ela está configurada como DHCP, pegando esse IP do VirtualBox. E a interface LAN, que foi acrescentada, o dispositivo 2, lá no VirtualBox, ele está configurado com IP estático 192.168.1.1/24, que é justamente o IP que vai ser o gateway para as estações aqui de trabalho da rede local. Okay? O que nós vamos ver nesse vídeo é justamente configurar o roteamento entre essas interfaces, que por padrão vem desabilitado no Linux, tá? E a gente vai habilitar de modo que os pacotes possam trafegar entre uma interface e outra, os pacotes de transmissão da rede. Os comandos gerais serão esses daqui, nós vamos ver em detalhes, tá? Então, trabalhar como usuário root, depois carregar o módulo de NAT, do iptables, ativar o encaminhamento de pacotes, configurar a tradução de endereços da rede e voltar para o usuário comum. Tá? Então, o primeiro comando é justamente o modprobe iptable nat, underline nat, que é o que? O modprobe é justamente o comando do Linux que serve para adicionar ou remover um módulo no kernel do Linux. Então, o kernel do Linux ele é um kernel monolítico, ou seja, onde todas as funções estão implementadas no próprio programa do kernel, digamos assim, mas ele tem a capacidade de adicionar e remover módulos em tempo de execução, assim como se fosse um sistema de plugins, que a gente vê em alguns softwares que existem, ok? Então vamos para o nosso servidor Ubuntu. Então aqui nós estamos no nosso servidor, ok? Então o primeiro passo que nós vamos fazer é entrar como usuário root. Então vem sudo a senha, e aí a gente vê que ficou agora como root, @srbubuntu, que é o nome do computador, aqui da máquina virtual, e nós estamos no diretório /home/usuário. No final nós temos a cerquilha ou jogo da velha, que é justamente para dizer que nós estamos como usuário root. E aí todo cuidado é pouco, nos comandos que a gente digite agora, porque nós temos uma série de privilégios como esse usuário. Então, o comando que nós vamos digitar é justamente modprobe iptable nat, como eu falei, para carregar esse módulo no kernel. Ok? Se não deu nenhuma mensagem de erro, é porque foi carregado sem problema. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o dígito 1 nesse arquivo aqui, que está em /proc, /sys, /net, /ipv4, e o nome do arquivo é ipforward. Como a gente viu, as configurações do Linux justamente são feitas através de arquivos texto. Então esse arquivo, por padrão, ele vem com o conteúdo somente um 0, ok? E como ele está no diretório proc aqui, sys, esse diretório justamente ele trabalha para o sistema, ele é onde está implementado o sistema de arquivo proc, tá? procfs, e ele apresenta justamente informações sobre processos e outras informações de sistema. Ele tem uma estrutura hierárquica semelhante a arquivos
E aí fornece essas informações. Por exemplo, a partir daqui você pode pegar informações de processador, de memória. Ok, então, e essas informações ficam mudando dinamicamente a partir da execução do sistema. O diretório proxies, né, é até diferente ainda de outros diretórios, né, subdiretórios de proc, porque ele tem esse tipo de arquivo que permite que a gente, ao mudar o arquivo, habilite ou desabilite imediatamente recursos do kernel. Então, a partir do momento que nós colocarmos echo1, né, que echo1 simplesmente imprimiria o 1 na tela. Mas como está sendo redirecionado para esse arquivo, ele vai colocar 1 nesse arquivo. Assim que esse arquivo tiver conteúdo 1, o kernel habilita as interfaces, né? Habilita o roteamento entre as interfaces, ok? Então, ó, se eu digitar só echo1, né, simplesmente imprimiria 1 na tela. Mas como nós estamos redirecionando a saída do comando echo para esse arquivo, ele vai colocar o 1 lá no arquivo. Então, se a gente for ver o conteúdo dele aqui, ó, cat, ok? Então, o único conteúdo desse arquivo é o dígito 1, que, por ser dinâmico, por estar nessa pasta aqui, o kernel já reconhece e já habilitou, tá, o serviço de roteamento. E aí o próximo comando é justamente o iptables, né, que vai configurar o serviço de tradução de endereço, né, da rede interna para a rede externa, que é o NAT. Tá? Então vai mascarar o endereço interno para o IP da rede externa. Então o que é que ele vai fazer? Depois de configurado, todo o pacote que venha da rede interna, que passar para cá, que fizer o roteamento aqui, né, depois desse roteamento da interface LAN para o WAN, o iptables, né, aliás, o firewall, vai substituir através daquele módulo, né, iptableNAT, vai substituir o endereço 192.168.1.1 por justamente 10.0.2.15, que é o endereço de acesso dessa rede à internet. Então, fazendo essa tradução do endereço privado para o endereço que seria o endereço público aqui numa rede normal, né? No caso aqui é o endereço da WAN, né? Daqui que a gente está simulando no VirtualBox. Quando o pacote voltar, a resposta daquele pacote voltar, o NAT vai fazer o contrário, né? Vai pegar o endereço que agora é de destino, 10.0.2.15, quando chegar aqui, baseado nas portas também, ele vai direcionar, voltar de novo o endereço 92.168.1.1 e aí o pacote de resposta vai chegar ao nosso Ubuntu. Tá? Então, nesse caso aqui, né, o iptables justamente configura as regras para o protocolo de internet IPv4. Okay? Então vamos executar o comando iptables-t nat-a post routing. Cuidado com os maiúsculos e minúsculos, tem que ser exatamente igual, tá? -o, que é a interface interna, né, que é a EMP0S3. Então, e -j, que é masquerade, que é justamente a função, né, a que vai ser feita, que é mascarar o endereço interno para o endereço externo, e vice-versa. Ok, não deu erro novamente, certo? E aí o próximo passo, exit, né? Aqui no slide, que vou deixar na sala, né, ou nos comentários, eu vou deixar esse códigozinho, tá? Que é justamente todos os comandos aqui, que para vocês verem tudo junto, certo? Então vamos sair aqui, como eu falei, voltar sempre para o usuário comum, não ficar muito tempo com o usuário root para não ter perigo de cometer algum erro, ok? Então aqui o nosso servidor está configurado, tá certo? Bom, o que nós vamos ver agora? A ideia, então, se
você configurou direitinho aqui no VirtualBox, o Xubuntu tem que estar com a interface de rede, né, justamente configurada para a rede interna Internet. Então a gente vai ver que ele não está pegando IP, porque não tem nenhum IP, aliás, não tem nenhum servidor DHCP nessa rede interna. Então o que nós vamos fazer é configurar com um IP fixo, né, justamente como a gente coloca aqui no protocolo, né? Então a gente tem que configurar agora esse desktop aqui com um IP fixo. No caso ele vai ser 192.168.1.2, ok? Que é justamente essa configuração aqui. Então nós vamos entrar agora no Xubuntu, acessar aqui as configurações de rede, colocar o IP 2, né, final 2 aqui como IP estático, a máscara de rede 24, né, equivalente a 255.255.255.0. O gateway é justamente o IP da interface de rede que dá saída para outras redes, que é justamente essa interface aqui. Então todos esses computadores que quiserem acessar uma rede externa aqui tem que passar por aqui. Então essa é a nossa interface gateway. E o DNS nós vamos usar um DNS padrão aqui, né, de teste, que é o do Google, tá? Então aqui nós estamos no Xubuntu. Veja que ele está tentando pegar um IP. Por quê? Vamos entrar aqui em configurações, ó. Editar conexões. Então ela está desconectada porque a gente vai ver que ela está configurada por padrão como DHCP, né, automático. Só que na rede interna, na Internet, não tem nenhum servidor DHCP ainda, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui configuração manual e vamos colocar as configurações ponto 2. Ele já reconheceu, classe C, botou 24. E aqui justamente o IP do nosso servidor, né? Sai aqui, DNS 8.8.8.8.8, tá? Ok, salvar. Veja que ele já colocou lá. A gente pode verificar aqui informações da conexão. Veja que ele já pegou. Se ele não tiver pego a configuração, é só você vir e clicar aqui sobre a conexão, ele refaz, tá? Aí sempre é bom confirmar. Tá ok aqui a configuração. Se for no Windows, basicamente igual, tá? Só que aqui, eu deixei 2 aqui, mas na verdade se for colocar mais uma estação, ela tem que ser a 3 ou que não seja 1 ou 2 no final, né? Que já tem. Então, se for configurar mais uma estação, põe o 92.168.1.3 e as demais configurações a mesma. E assim por diante, você pode ir acrescentando estações, tá? E no Windows também, endereço IP, máscara de rede, gateway padrão e DNS, que é justamente o que eu sempre digo. Quando aprende os fundamentos do IPv4, né, qualquer configuração em qualquer máquina vai seguir sempre essas 4 informações básicas aqui, ok? Então agora nós vamos fazer o teste, saber se realmente nossa estação está acessando primeiro o gateway, né, depois um IP externo, que seria do DNS do Google, e se o nosso DNS está funcionando, né, e acessando por domínio. Tá? Vamos abrir aqui o terminal. Então, lá não está no slide, mas eu gosto até, inclusive, de começar fazendo um ping, né, ou pingando, como a gente diz, né, na própria interface. Então, 92.168.2, né, que é a própria interface que a gente configurou. Vamos botar aqui -C3, que é justamente para dar só 3 pings, para não ficar repetindo. Tá? Então, veja, a interface que a gente configurou está respondendo. Vamos agora dar um ping no gateway, que é 192.168.1.1. Opa, vejo que o gateway está respondendo. Então, da estação, né, para o gateway está havendo comunicação. Eu sempre gosto de fazer esses testes paulatinos para a gente saber, porque quando encontra o erro a gente encontra exatamente naquele ponto.
tá? Agora vamos testar um IP depois do gateway, né, para saber se ele realmente está fazendo o papel de roteamento. Então, o 8.8.8, veja que ele está acessando o DNS, né? E se o DNS está acessível, vamos ver se o DNS está resolvendo o nome, né, do domínio para a gente. Tá? Então agora vamos pingar pelo i, legal. Então respondeu também. Então, para encerrar, cuidado agora que a gente tem que ter é o seguinte: se eu colocar agora, fizer um reboot na máquina, né, reiniciar a máquina, ou sair dela com um desses dois comandos, shutdown now, ou então halt-p, essa configuração que foi feita no terminal, né, que foi feita por comandos, ela vai se perder. Então eu teria que, para reativar o serviço, teria que digitar tudo novamente, tá certo? Aqueles comandos lá no servidor. Tá? Então, se eu pegar a máquina do servidor aqui e reiniciar ou encerrar ela e depois ligar novamente, né, eu vou perder as configurações justamente porque nós digitamos como comandos aqui do terminal. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver como nós vamos fazer para que essa configuração seja iniciada no boot e não se perca, né? Todo boot ela possa ser reconfigurada sem que a gente precise digitar, ok? Então, dúvidas, contribuições e tudo são bem-vindas, né, nos comentários, e o que for possível a gente ir respondendo, teremos prazer em fazer. Pois tá bom estudo, boa prática, e até o próximo vídeo.